palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu até falei pela manhã que a gente ia falar sobre o engano, né? Como o engano se manifesta. O engano é uma coisa terrível e perigosa. Eu quero que você abra a palavra em Tiago, no livro de Tiago, né? na carta, melhor dizendo. Então abra aí a palavra na carta escrita por Tiago, lá no capítulo de número 1. Então, se você encontrar aí o livro, a carta de Tiago, o texto que eu estou me referindo vai ser bem fácil. Lá no capítulo de número 1, o versículo de número 16. Olha aqui a advertência que o nosso querido irmão Tiago fez às igrejas. Ele diz: não se enganem, meus amados irmãos. Não se enganem. Olha, existe uma série de advertências bíblicas acerca do engano. Elas são comunicadas a nós, tanto através da doutrina, do ensinamento, né? Como também até através de muitos exemplos de pessoas que, por falta talvez de vigilância, permitiram ser enganadas, vivenciaram uma realidade de serem enganadas na sua vida. Você pode pensar o tamanho do engano na vida de Judas, como por exemplo, olha aí, que engano aquele, não é? O sujeito anda com Jesus, experimenta do Espírito de Cristo, ouve as palavras do Senhor, foi inserido no ministério apostólico, mas havia um engano no seu coração. Ele tinha uma expectativa de um Cristo revolucionário, no sentido de retomar aquele poder que já existira um dia em Israel, no reinado de Davi, no reinado de Salomão. Então, essa expectativa, uma vez não atendida, gerou nele um engano, de que talvez aquele não fosse o verdadeiro Cristo, de que talvez aquele não fosse o Messias prometido, e ele vai e o trai. E depois ele entende a loucura que ele fez e o desespero dele. Não creio que tenha sido um real arrependimento, porque se fosse, haveria perdão. Pedro traiu Jesus. Não é verdade? Pedro negou. Não conheço, não sei quem é. Você está louca, mulher? Dizendo que eu sou um deles? Não sei quem é este homem. É claro que é uma forma muito séria de traição. Mas no coração de Pedro houve o quê? Arrependimento. Não no coração de Judas. Por isso a Bíblia diz que ele era o filho da perdição. Judas não se arrepende. E ele morre ali no seu pecado. Isso é terrível. Que terrível o engano, não é? Que mesmo pessoas andando ombro a ombro com Jesus, aprendendo dele, vendo os milagres dele, ainda foram assim enganados por Satanás. Isso é terrível, mas é real. É real, não é verdade? Assim o Espírito está demonstrando a seriedade desse tema. Tantas abordagens sobre engano. Se você fizer uma pesquisa na Bíblia sobre a palavra engano, você vai ver a abrangência que tem. Como doutrina para nós, várias passagens falam sobre isso. Várias passagens estão citando isso. Nós vivemos em um mundo de engano. Primeiro nós temos o engano produzido pelo próprio diabo e os demônios
Não foi o diabo que enganou a mulher, foi o diabo que enganou a mulher. A Bíblia fala que a mulher foi enganada pelo diabo. Ele a seduziu a ter algo que ela pensou que poderia alcançar se comesse daquele fruto proibido. Ela enganou a Eva, ele enganou a Eva, fazendo com que Eva achasse que Deus não queria o melhor para ela. Ele estava dizendo: o melhor Deus tem escondido de você. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Ele, você vai conhecer as coisas como Ele conhece. E o que foi que ela fez? Ela coloca os olhos dela naquele fruto. E com certeza, ali uma vez, né, assim que o diabo faz, maculada a imagem de Deus diante dos olhos dela, ela começa a pensar: Deus está escondendo alguma coisa da gente. Deus não está dando a gente o melhor. Então Deus, que há momentos atrás, até momentos atrás, era tudo para ela, agora o engano produziu uma dúvida no seu coração. O diabo faz isso constantemente. Constantemente. É na vida do casal, nas relações, não é, que a gente tem de amizade. Você convive com a pessoa a vida toda, mas alguém levanta uma suspeita, parece que você dá toda a credibilidade à suspeita, em vez de dar credibilidade àquela pessoa que você conhece há tanto tempo. Na igreja, isso acontece muito. Você é pastoreado por um pastor, não estou falando aqui do nosso ambiente, não, estou falando isso de uma forma geral. Você é pastoreado por um pastor 10 anos, 15 anos, alguém chega para falar mal do pastor, sabe o que você diz? Eu não sabia que o pastor era assim. É incrível, cara. Como nós temos essa inclinação. Terrível. A gente não procura nem constatar a veracidade dessas coisas. A gente já prejulga. É uma predisposição dessa carne que ainda nós, sabe, estamos meio que presos a ela, até o dia em que este corpo mortal vai se despreender de nós. Mas ninguém abrevia esses dias, não. Há tanto engano produzido pelo espírito anticristão. Gente, a gente está conversando com pessoas e as pessoas parecem que estão vivendo em outro mundo. Eu às vezes pondero por um instante na relação que as pessoas têm. Eu vou citar uma coisa bem comum e simples, com seus animais domésticos. A humanização destes animais domésticos hoje é uma coisa inacreditável. E para além das pessoas terem esse tipo de relacionamento com seus animais domésticos, porque o animalzinho doméstico a gente tem que tratar bem, a gente tem que cuidar dele, mas ele não é um ser humano. Você não pode igualar a um ser humano. E para além das pessoas verem seus animais como seres humanos, elas ainda querem impor às outras pessoas que os vejam e os tratem dessa forma. A insanidade das pessoas em querer que você as veja pela perspectiva deturpada que elas têm de si mesmas. É um homem que se vê mulher e quer que você concorde com ele de que ele é uma mulher. Ora, ele tem um direito de fazer a opção sexual que ele queira. É assim ou não é? Se ele tem um livre-arbítrio, se ele tem diante das leis aí esse direito, é direito dele. E nós, como bons cristãos, nós vamos amá-lo, nós vamos sempre respeitá-lo, mas nós vamos sempre adverti-lo acerca do seu pecado. Adverti-lo acerca do caminho que ele escolheu. Agora daí você querer impor
de que João seja chamado de Maria e você diga, você é uma menina bonita. Mas Joãozinho é um rapaz. Olha o engano, a proporção do engano que nós estamos chegando. Então a gente está vendo hoje pessoas que têm se sentido animais. Gente que tem se travestido de animais, andado, vivido como animais. E essas pessoas querem exigir de nós que nós as reconheçamos e as tratemos como tal. Tem adultos que querem viver como crianças. Já até falei isso aqui com vocês, chegam em casa, aí pegam a sua mamadeira, colocam uma fralda, e vão para uma espécie lá de um becinho, que eles são crianças. E além de viver essa realidade, isso é uma patologia, isso é uma coisa terrível. Eles querem impor à sociedade, e não é o indivíduo só, é o sistema que te quer impor isso. O sistema te quer obrigar a você aceitar estas coisas e normalizá-las. Então é um mundo de engano ou não é? Onde você diz a uma criança que nasceu com toda a estrutura biológica de uma menina, como por exemplo, que não, que apesar dela ser assim, mas ela pode ser um menino. Olha que confusão terrível na mente de uma criança. E é isso que eles estão fazendo. Os projetos estão avançando aí, para tirar essas crianças do controle dos pais e colocar sobre o controle do Estado, para que o Estado demande sobre os seus filhos. Cada dia avança mais esses projetos. E nós precisamos estar alerta a estas coisas, para orar e usar das armas espirituais, para combater todo o avanço e toda a sanha de Satanás. Há muito engano nos sistemas deste mundo. Você pode confiar nos sistemas deste mundo? Será que você pode confiar? Você pode confiar no sistema financeiro, como por exemplo? Eu me lembro quando houve o sequestro das poupanças feito por Collor, pastor Daniel. Me lembro de pessoas que se desesperaram, que se suicidaram, que não acreditavam no que estava acontecendo. Muitas que tinham colocado toda a sua expectativa do futuro nisso que tinham. Então você pode imaginar, você tem ali uma propriedade rural, em que você está ali, que você é o seu local de descanso, ou sei lá, uma fazenda hoje até que produz, e você de repente recebe a notícia, olha, invadiram lá, todo mundo lá. E você vai lá e você não tem a reintegração de posse, porque alguns acham que aquela, uma vez invadida, você tem que humanizar, né, a retirada das pessoas que são os invasores, porque eles são pobres coitados, e são, porque são massa de manobra, são manipulados, são vítimas de um grande engano. Titularidade da terra nenhuma, pastor Daniel, nenhuma, para viverem refém disso aí, ó. E assim vai. Você acha que você pode confiar no que você tem? Você acha? Um mau investimento e você perde. E aí? Tem uns que já receberam a terra, o pastor Daniel está lembrando bem aqui, e continuam invadindo, porque são muitas vezes até obrigados a isso, como houve um depoimento aí nessa CPI do MST. Mas queridos, nós estamos aqui diante de um mundo de engano. As nossas relações sociais, quanto engano existe, quanto engano existe. A gente confia às vezes em certas pessoas e somos surpreendidos, né? Quantas pessoas são caloteadas quando vendem, e às vezes não é porque não vendeu com certo nível de segurança, mas porque você às vezes não espera que aquela pessoa vai fazer isso. Quantas pessoas elas agem desta forma? É assim ou não é? É assim, de fato é assim.
Você pensa que a pessoa ali é um amigo. E quantas vezes é decepcionado? Quantas vezes o interesse da aproximação foi um interesse financeiro? Foi um interesse porque você poderia ser um canal para ajudar em alguma coisa? A gente vê isso o tempo todo. Quem que não já passou por situações como essa? Quem já não se decepcionou com pessoas, não é verdade? Engano até dentro do próprio casamento. Enganos dentro de um próprio relacionamento conjugal, que é o relacionamento mais íntimo que a gente pode ter e pensar aqui na terra. Não há nada mais íntimo do que um relacionamento conjugal. E há engano aí. Há muito engano. Imagina, pais enganam filhos, filhos enganam pais. Que mundo é esse? Que mundo, que realidade é essa? Então, gente, olha só, o espírito do engano está se movendo. Ele está atuando. Nós precisamos estar muito alertas para isso. Agora, olha só o conceito de engano. O que significa engano? Induzir ao erro, cair em erro, alterar a verdade. Isso é engano. E esta palavra engano, ela deriva do latim enganare. Que significa, sabe o quê? Zombar, desdenhar. Então, quando você é enganado, é como se o diabo estivesse zombando de você. É como se o diabo estivesse escarnecendo de você, desdenhando de você, dizendo a você, você é tolo. Isso é o conceito, a etimologia dessa palavra, que é uma palavra em latim. Então, o engano deriva disso aí, certo? Então, o diabo ri de nós quando somos enganados. Há uma zombaria que permeia toda ação de engano, tá? É por isso que muitas vezes aquele que dá o golpe ainda ri. Ainda ri. Aí a Bíblia diz assim, o comprador diz assim, nada vale, nada vale. Nada vale o quê? O que você está vendendo a ele. Depois indo se dá risada. Por quê? Porque ele adquiriu aquele bem por um preço inferior e ele deu risada. E ele diz assim, o trouxa acreditou que não valia mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eita, o irmão estava precisando ali, eu comprei, foi baratinho na mão dele. Será que isso é justo diante de Deus? Eu gosto daquele programa que a gente vê no Discovery, né, desses canais aí, né, que é aquele programa que aquela família que compra relíquias, né, nos Estados Unidos há uma valorização dessas coisas, né, coisas antigas e tal, né, e ali tanto a cultura deles é muito interessante, porque eles não se aproveitam de ninguém. Você chega lá com aquele objeto antigo, aquela peça antiga para ser vendida, e ali você diz, quanto você quer aqui neste relógio? Esse relógio é bem antigo, realmente relógio é antigo. Eu quero R$100 nesse relógio. E ele ou avalia, ou chama um avaliador, e o avaliador diz quanto custa de fato aquela peça. E ele diz, eu não quero lhe pagar este preço que está a menor, eu quero lhe pagar o quanto ele vale. Agora, é claro, se ele vale R$1.000 por ser uma antiguidade, eu não posso lhe pagar R$1.000, porque eu não sou o comprador final, eu tenho que ter a minha margem de lucro, mas ele expõe, ele quebra a cadeia de engano, porque ele diz o seguinte, você está errado acerca do valor do seu objeto, ele não engana ninguém. Agora, o espírito de nós aqui latinos, eu estou falando de uma forma geral, não estou falando de nós cristãos, irmão, é o quê? Tirar vantagem em tudo. A mentalidade que a gente vê, por exemplo, e eu não estou dizendo aqui que lá não tem os seus grandes problemas, mas a mentalidade dos norte-americanos. Chega no final do ano, eles pegam a ave natalina e eles abaixam o valor da ave natalina, porque o pensamento é para que todas as famílias possam adquirir.
Aqui no Brasil, chega no final do... O povo quer comprar, vamos embora. Dá para vender por 10, nós vamos botar 30 o quilo. É isso mesmo, é verdade. Você tem um desastre natural. Em vez de existir um espírito de cooperação, existe ali para aproveitamento. Aí produz aquele engano. Não, eu não posso vender mais barato que isso não. Olha, você não sabe quanto é que está me custando. É incrível as margens praticadas por esse povo, não é? Então, tudo isso nós estamos vendo de um sistema, que é um sistema que zomba de nós. E não é a questão de ser, o empresário. Não, eu não estou aqui falando do empresário, não. Eu estou falando aqui do ser humano. Do ser humano. Porque você é enganado pela pessoa mais pobre que você possa pensar. Esta mesma disposição pecaminosa está no seu coração, da mesma forma. Olha se não é assim. Hein? Às vezes você abriga uma pessoa, você alimenta ela, você ajuda ela, e ela dá aquela ferroada. Você dá um emprego a ela, e ela dá aquela ferroada. Então você vê que não tem nada a ver com classe social, sabe, com conhecimento, com nada dessas coisas. Tem a ver com a natureza humana. É um mundo de engano. Então a Bíblia vai nos mostrar que este engano, ele está atuando de uma forma inigualável neste tempo contra nós. O engano, ele aumenta a cada dia. Ele não é limitado apenas a um setor, a uma vertente de ação. Ele abrange todas as áreas que nós poderíamos, todos os sistemas que nós poderíamos citar e falar aqui hoje à noite. Ele abrange as relações mais íntimas, como eu falei aqui. Ele está dentro dos próprios lares. E a Bíblia diz que o engano aumentaria. O engano está em franca expansão. Nós temos que ter muito cuidado. Porque também a Bíblia diz que o engano usaria da aparência de coisas boas para nos seduzir. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha o que é que o apóstolo Paulo está aqui passando como instrução na sua escrita, na carta pastoral a Timóteo. Ó. Ele escreve ao pastor Timóteo, e ele diz nos versículos 1 e 2 do capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz, o Espírito Santo, né, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ele está falando de um próprio nível de engano que atuaria dentro das congregações. Porque ele está falando da apostasia da fé, que seria produzida por espíritos enganadores. Versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E onde está a mentira está o engano. Tendo cauterizada a sua própria consciência. E lá no versículo, no 2 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 3, verso 5, ele vai falar no capítulo 3, né, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. E ele vai dizer assim no versículo 5, tendo aparência, quem tendo aparência? As pessoas. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Olha que coisa, né? O engano, ele pode atingir a qualquer um de nós. Nós não estamos blindados por apenas, obviamente, sermos cristãos.
o fato de sermos cristãos, renascidos, não nos livra, por si só, da obra do engano. Então a gente tem que pensar nisso. Por quê? Porque o engano pode tocar a nossa vida se nós não estivermos preparados para rechaçá-lo. Pode tocar a nossa vida. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então a questão central é: como manter o engano fora da minha vida? Como mantê-lo distante de mim? Como impedi-lo de atuar na minha vida e que ele zombe de mim? Como é que a gente pode fazer isso? Então, para manter o engano fora da nossa vida, eu gostaria de falar de 3 pontos. O primeiro, como o engano atua. O segundo, onde ele se oculta. E o terceiro, como vencê-lo. São 3 pontos, mas 3 pontos essenciais para que a gente possa prevalecer contra esta obra de engano que nós estamos vendo acontecer, não só fora, mas dentro do nosso contexto de igreja. E não é da agora, mas agora existe a potencialização do engano. Nós estamos vendo o engano se desenvolver de uma forma exponencial. É uma coisa terrível. Então, como o engano atua? Então, a Bíblia nos mostra que ele atua através dos homens. Satanás usa os homens para produzir engano. Quem foi que ministrou sobre isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode conferir comigo em Mateus 24? Vamos lá? Mateus 24, olha o que Jesus está falando aqui. Olha como é importante a gente ter conhecimento, não é? Porque o conhecimento nos protege. Mateus 24, versículos 4 e 5 primeiro, Jesus diz: E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Queridos, para além de alguém se autotitular Cristo, vir em nome de Jesus, é muito comum a pessoas que querem nos enganar, porque elas entendem que nós, como cristãos, temos um coração aberto e receptivo àqueles que comungam da nossa fé. Então, muitas vezes, quando uma pessoa é uma pessoa que não professa a nossa fé, nós temos uma cautela muito maior nos nossos relacionamentos, quer sejam comerciais, de amizade, de tudo com a pessoa. Nós somos mais cautelosos, porque entendemos que a natureza daquela pessoa pode, em algum momento, atuar nela contra a nossa própria vida, em algum sentido. Mas nós temos a fraqueza de acharmos que todos entre nós são povo de Deus, são como nós. E aí, às vezes, nós somos muito abertos para ouvir as pessoas. E é por isso que muitas vezes a gente vê golpes dentro de igreja. A gente vê pessoas que estão predando, sugando, parasitas, que estão sugando de outros dentro das igrejas. A gente vê certas atitudes que têm aquela aparência de boa, porque a intenção da pessoa foi boa, mas ela estava entrando em uma cilada. Ela estava entrando em um problema. Perceba se não é assim. Meu querido irmão, que ele, uma época, abrigou uma pessoa dentro da sua casa. E ele botou essa pessoa na sua casa, deu um emprego para gerenciar umas lojas, umas coisas dele, dentro da sua casa. Depois ele descobriu que essa pessoa estava roubando ele. E, até por orientação, está ali também conversando, ele tirou dentro da casa, ele
demitiu. Passados uns dias, ele está na sua loja, chega 2 rapazes numa moto e perguntou: quem é fulano aí? Ele disse: sou eu. E os caras olharam para ele, e ele disse: você é fulano, é? Aí o que estava atrás disse assim: não é esse não, não é esse não. O cara comprou drogas, deu o nome dele, não pagou, vazou, e os caras foram lá para matar esse cara. Quando o irmão disse: sou eu, reconheceu, porque sabia que não, quem era. Disse: não, mas não é esse não. Olha, se não for o livramento de Deus. Mas tudo isso, e ele podia ter morrido e perdido a vida ali. Perdido a vida ali. Tudo isso foi produzido por uma obra de engano. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Quantas vezes eu vejo pessoas, quanta gente já viu de pessoas querendo se aproveitar de pessoas dentro das próprias congregações. De vez em quando a gente vê isso acontecer, né? E a gente tem que ter muito cuidado, aí vem tal. Com aquelas conversas, a gente tem que estar preparado para não cair nisso, que às vezes nós, com essa facilidade que nós temos, entramos numa conversa bonita, porque precisa, porque é isso, porque é aquilo. Ora, é tão nobre a gente ajudar pessoas, mas a gente precisa ter uma triagem em relação a isso. Saber se realmente existe uma necessidade. Quando nós começamos o projeto Praia para o Sertão, nós começamos lá na Fazenda Mumbuca, lá no interior da Bahia. Olha o que é que nós fazíamos. Nós estávamos dando cesta básica todo mês para algumas famílias. Maravilha, oh meu Deus, que coisa. Oh glórias a Deus, somos bons, meu Deus, como somos maravilhosos. Estamos dando lá as cestas básicas, de coração, de coração. Você sabe o que a maioria estava fazendo? Trocando na venda por cachaça. Porque eles já recebiam do governo. Então, nós imediatamente, tendo notícia disso, o pastor local lá ligou, né, avisou, nós suspendemos o fornecimento de cesta básica e começamos a trabalhar nas necessidades específicas. Está precisando de quê? De um remédio? Olha o remédio. Está precisando de uma ajuda para pagar uma luz? Está aqui. Está precisando realmente de uma cesta básica? Aí pela triagem se sabia que estava desempregado, que não recebeu do governo porque houve lá um cancelamento da inscrição, alguma coisa, assistia na necessidade. Para você ver. Eles pegam: não, olha, estamos precisando aqui, estamos lá com necessidade. Aí botava a cesta básica nas costas, corria lá na venda, trocava por uma garrafa de cachaça, enchia a cara e ainda ia para casa bater nas crianças e na mulher. Você estava ajudando? Não, você não estava ajudando. Olha o engano, né? E Jesus diz assim agora, no versículo 5, porque muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos falsos, aí versículo 11, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. 23 e 24, do mesmo capítulo 24. Então, se alguém disser a vocês: olhem, ali está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Muita gente diz: Deus está atuando naquela igreja, ai que maravilha, ai que coisa extraordinária, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus está dizendo que estas pessoas estariam operando sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas são alguma coisa ruim ou errada? De hipótese nenhuma, de maneira nenhuma. A Bíblia nos estimula a buscar os dons, que os milagres aconteçam, que as maravilhas aconteçam, mas se a nossa motivação é buscar algum lugar e achar que estes sinais são indicativos da presença de Deus, nós seremos facilmente enganados. Se a gente achar que casa cheia, transbordando, olha quantos mil, se é sinal da presença de Deus, vá ler as cartas que Jesus mandou escrever. Olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você está bombando aí, cara. Éfeso, você está 10, mas tem uma coisa. Você perdeu a essência. Ele escrevendo, mandou que escrevesse, acho que é Sardes, quando ele diz: tu tem nome de que vives, mas tu estás morto. Jesus do céu.
A igreja estava lá ativa, em franca expansão. Se você fosse conceituar uma igreja boa, a gente sempre começa pelos números, né? Eu digo de uma forma geral. Está tendo aceitação que o negócio está bom. E aí Jesus disse, não. Você está vendo esse povo aqui? Ele tem nome de que vive, mas ele está morto. É uma coisa impressionante a gente ouvir estas coisas, porque a gente vê gente quanto engano em olhar para uma pessoa que tem milhões de seguidores numa rede social e atribuir a ela como que se aquilo fosse um indicativo da aprovação de Deus. Meu Deus, essa pessoa deve ser muito usada por Deus. Imagine que você estava no Rio de Janeiro. Você entrava em uma igreja onde as pessoas estavam ali, uau, para serem arrebatadas. Um casal na liderança, que poderíamos comparar com, anjos que vinham do céu. Mas quando eles tiravam aquela máscara, eles estavam nas casas de swing, promovendo orgias na sua casa, e a coisa chegou a um ponto, que a mulher encomenda a morte do seu esposo. Ele foi assassinado, a Mandela, hoje ela está na cadeia. O que aconteceu aqui? Não era essa que quando entrava, o coração das pessoas palpitava, só faltava sair da boca, gritos de aleluia e de glória a Deus. Quando cantava, o chão tremia, o céu se abria, os anjos desciam, os decaídos, né? Desciam. O que aconteceu? Engano. Só engano, mais nada. João, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso de número 26, falando sobre os anticristos. 1 de João 2, 26. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito do que estão tentando enganá-los. Os que estão tentando enganá-los agem assim, negando a verdadeira fé, mas muitas vezes atuando no meio de nós. Os homens estão atuando e eles estão querendo enganar a nós. Eu vejo pessoas que já não estão mais na presença de Deus, estão aí nos YouTube. No YouTube da vida, né? São youtubers hoje, estão no YouTube da vida. E estão trazendo doutrinas de homens. E estão pregando contra coisas que sempre foram basilares. Estão pregando e se insurgindo contra a sã doutrina. Gente, quantas pessoas estão seguindo estas pessoas e completamente enganadas acerca delas e da doutrina que estão pregando. E quando alguém tem a ousadia de criticar, sai de baixo. Discurso de ódio. Você precisa de amor no seu coração. Tudo isso é obra de engano. O engano ele pode se expandir tanto dentro de uma comunidade, dentro de um povo, mesmo um povo que tem referenciais de Deus, que Jeremias no capítulo 9, no versículo 4, ele diz o seguinte, olha que palavra, né, de Deus, olha, que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Isso aqui, tempo do profeta Jeremias, uma denúncia que Deus faz através do profeta acerca da conduta daquele povo. Por isso sobreveio toda aquela destruição.
Então ele está advertindo aqui, ó, não confie. Há um espírito de engano atuando no meio do povo. Isso é sério, sério demais. Vamos caminhar mais um pouquinho? Não dá tempo de a gente terminar hoje, não tem problema, a gente termina depois. Ninguém vai sair daqui depois do horário, não. Ele atua contra nós através do nosso coração também, gente. Nós não podemos negar isso. E eu vou tomar aqui apenas um aspecto disso. Jeremias 17, 9 e 10, texto tão conhecido, né? Quando também através do ministério de Jeremias, o Senhor está ali falando ao povo, diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Aí ele diz: eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Falar sobre coração na Bíblia, a gente tem que pegar algumas áreas em separado, porque coração às vezes fala do teu próprio espírito, coração às vezes fala do teu caráter, e coração às vezes fala das tuas emoções. Então a gente tem que entender o contexto. O contexto aqui é caráter, né? É o caráter das pessoas. Ele está denunciando o caráter, dizendo: o coração é extremamente corrupto. Este é o caráter do homem. Mas mais do que corrupto, ele é enganoso. Então ele produz o engano, que afeta a nossa própria vida. Se nós tomarmos como, por exemplo, aqui, os nossos sentimentos, enganosos são os nossos sentimentos. Eu te pergunto, são ou não são? Você nunca foi enganado pelos seus sentimentos? Foi. Muitas vezes. Enganado pelos teus próprios sentimentos. Quantas vezes você agiu pela ira? Você agiu para dar uma resposta à altura a alguém que te ofendeu. Então você teve uma motivação produzida pela raiva, pela vingança. E aí você fez algo, sabe-se lá as consequências disso depois. Muitas vezes você está ferido, até porque muitas vezes teu coração já te enganou em relação a alguma coisa que teve a aparência de mal, mas não foi. Que você recebeu uma mensagem de uma forma, que você soube de uma forma, e não era assim. E aí você já está armado para revidar sobre uma coisa que não tinha nada a ver. E aí você vai, traz toda aquela carga, sabe? Às vezes dentro da família a gente tem isso, né? E por que isso e aquilo e bababá? Não foi nada disso. Não tem nada a ver. Nós temos sempre, né? E isso é uma coisa que a Bíblia nos adverte em relação a julgar. A Bíblia não diz que nós não devemos julgar os atos pecaminosos, porque a própria palavra julga isso. Paulo diz: vocês estão tão inchados, mas não tem a capacidade de julgar no meio de vocês tais coisas, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas aqui é outra coisa. Você está fazendo um pré-julgamento de algo que às vezes nem existiu. E porque você foi tocado por aquilo, você começa a produzir uma ação de combate na sua maneira de ver as coisas. E ali você começa muitas vezes a propagar. Estou zangado, aí começa a falar mal da pessoa. E às vezes depois descobre que aquilo não foi daquele jeito. Eu estava vendo esses dias Joyce falando sobre uma situação. Alguém liga para ela para falar mal de uma mulher, né, conhecida também, muito conhecida, acho que uma pastora, uma líder. Ah, você sabe que fulana fez isso, fez aquilo outro. Ela disse: eu não acredito. Não acredito nisso. Aí pegou o telefone, ligou para a mulher, e a mulher disse: teve nada disso, foi isso, pronto. Aí foi que ela foi desligar o telefone e ligar para a outra. Só que a outra
ligou só para Joyce, ele ligou para todas as Joyces dos Estados Unidos. Você acha que depois que você sobe lá no 21º andar do prédio, abre o saco de penas e solta no vento, você consegue catar? Você não consegue catar mais não. Aquelas penas vão voar por aí. Quando a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado para não ser homicida, não é só no sentido de você matar literalmente um irmão, tirar a vida dele, mas matar a reputação dele. Não precisa ser um irmão não, gente, viu? Vamos ser justos. Não precisa ser só um irmão não, pode ser qualquer pessoa. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala acerca do caráter, da reputação das pessoas. Porque você pode estar tocando na vida de alguém inocente. E depois que você faz a atrapalhada, não é só dizer, meu Deus, eu me arrependo, me perdoe, por favor. E já está afiado para o próximo. Não, não é assim não. Tem que se haver uma restauração nisso. E Deus, às vezes, a gente não entende, por que essa área da minha vida está assim? Por que está assim? Por que está acontecendo assim? Vamos prestar atenção em nós, irmão. Vamos prestar atenção. Paulo diz, vamos nos julgar. Vamos nos julgar. Diferentemente, você ir à pessoa, né? Vá à pessoa. Procura saber das coisas direito antes da gente passar para frente. E Tiago aqui pregando de manhã diz que o homem tem uma grande satisfação em murmurar, não é? Reclamar. Reclamar. Olha, eu nunca vi pesquisa quanto a reclamação não, mas quanto a fofoca, eu já vi pesquisa, que é um dos maiores prazeres que o homem tem, é de fofocar. É de falar da vida dos outros. Isso gera um prazer na pessoa. Só a misericórdia de Deus, não é? Ele atua através do nosso modo de pensar. Nós lemos em Tiago 1,16, não precisa se abrir, não se engane, meus amados irmãos. E por que ele diz isso aqui? Ele está instruindo a igreja acerca de uma doutrina, acerca da doutrina das tentações, né? Falando sobre tentação. Ele está dizendo assim, olha, para com essa história, tentação não vem de Deus, tentação vem da tua cobiça. Porque provavelmente ele estava dizendo, Deus permitiu essa tentação na minha vida, aí eu fui tentado e não pude resistir. As nossas tentações, diz aqui Tiago, vem da nossa própria cobiça, é aquilo que desejamos que nos tenta. Você não é tentado por aquilo que você não deseja. Por exemplo, se você não tem ambições, que dinheiro não te toca, você pode ter uma montanha de dinheiro na sua frente que você não está nem aí. Você pode lidar com dinheiro de pessoas, se ali, esse aqui é meu, então pronto, o resto não é. Passa por aí, acabou. Mas se você é uma pessoa que cobiça muito, em algum momento, a facilidade de lidar com aqueles montantes vai tocar você. Isso não quer dizer que você vai cair, mas que você vai ser tentado. E você não vai ser tentado por Deus, você vai ser tentado pela sua própria cobiça. Eis aí a grande questão, não é verdade? Então você pode estar desejando coisas, cobiçando coisas, porque cobiça é um desejo desmedido, né? Mas mesmo um desejo que seja mais controlado, as quais Deus não quer para a sua vida. Deus não quer para você. Então a gente tem que ter muito cuidado, para que não sejamos enganados com essas coisas, ou por estas coisas. E o engano também pode atuar através de nós. Olha que coisa, como terrível é o engano. A gente diz assim, eu quero que o engano não me toque. Mas o engano, às vezes, vem através de nós, se a gente não tiver cuidado. Ele nos tocou e nos está usando como instrumentos nas suas mãos. E quando nós somos instrumentos de engano, quando, por exemplo, nós falamos aqui sobre o conceito, né? O conceito de engano.
quando nós induzimos alguém ao erro. Quando nós induzimos alguém ao erro, nós estamos sendo um instrumento nas mãos do engano. Aí você pode pensar em muitas coisas. Quando alguém está distorcendo a palavra para te discipular, te instruir de uma forma errada, é algo terrível. É algo terrível. Porque você pensa que está no caminho certo. Você pensa que está sendo instruído da parte de Deus. É um engano religioso. Mas você não está. Jesus Cristo, ele censura os escribas e fariseus. E ele diz: ai de vós, que não entram pela porta e nem deixam os outros entrarem. Ou seja, vocês não alcançam o reino dos céus e ainda não permite que as pessoas alcancem, porque vocês distorcem a palavra. Quanto engano religioso há? Uma pessoa que sinceramente quer professar a sua fé e vai para um determinado segmento religioso, que ele ensina que você deve se prostrar ao pé de uma imagem e adorá-la. E a pessoa, ela vive uma vida acreditando nisso. Isso se torna uma potestade, um sofisma na sua mente. Para arrancar isso da mente, só a obra do Espírito Santo. É o engano religioso atuando. Às vezes, nós vemos irmãos que enganam irmãos, seus negócios. É tão triste isso. Eu me lembro de uma pessoa que comentou uma vez, foi um pastor, não me lembro qual foi o pastor, não sei se foi o pastor Miguel, que eu ouvi ele falando uma vez, sobre uma agência que um banco desse, não sei se privado, se for o Banco do Brasil, não me lembro, isso há alguns anos, há muitos anos aqui atrás, abriu na Cidade Baixa, assim, para dar uma amplitude, uma conotação mais, as pessoas, uma abertura maior às pessoas evangélicas, para ir para um empréstimo, uma coisa, porque ainda naquele tempo se tinha um grande conceito das pessoas, né? Eu sou do tempo que a matéria da capa da Veja foi falando dos protestantes, o quanto era bom se empregar protestante, porque eles não faltavam, porque eles não bebiam, porque eles não mentiam. Como as coisas mudaram, né? Isso em década de 90, algumas décadas atrás, capa da revista Veja. Olha hoje, essa agência de banco teve que ser fechada, porque os caloteiros estavam migrando para ali. Pensa que coisa terrível. Olha o exemplo de Jacó. Jacó era a personificação do engano, por isso que Deus tratou com ele. Deus não brinca não, viu? Gênesis 27, 35 e 36. Ele diz assim: mas Isaque respondeu, falando com Esaú, depois que Jacó o enganou seu pai. Seu irmão veio, com astúcia, tomou a bênção, em algumas traduções diz, com engano, tomou a bênção que era sua, filha. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Não tem a pena de Isaque não, de Esaú não. Ele foi profano. Ele foi profano. Mas que Jacó era terrível, era. Deus tratou com ele. Por isso que Deus, quando encontrou com ele no Val de Jaboque, pergunta a ele: como é teu nome? Deus não sabia o nome de Jacó. Como é teu nome? Confessa aí quem tu é. Confessa a tua natureza. E ele diz: eu sou Jacó. E Deus diz a ele: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas será conhecido como Israel. Mudou o seu nome.
mudou o seu nome. Olha que coisa maravilhosa, hein? Queridos, engano é algo muito perigoso. Nós vimos aqui como o engano atua. Como o engano atua. Eu não vou seguir para não ficar cansativo para nenhum de vocês. Depois nós vamos finalizar a mensagem. Você vai ter a oportunidade de crescer no conhecimento dessas verdades bíblicas. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, vamos deixar o resto para depois, vamos nos colocar em pé.